Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Bom, e a República Getulista iniciou-se com a Revolução de 1930, cujo estopim foi a quebra da aliança estabelecida na política do café com leite entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, que indicavam alternadamente candidatos à sucessão presidencial. Washington Luiz, o então presidente, deveria indicar o sucessor mineiro. No entanto, apoiou o candidato Júlio Prestes, indicado pelos paulistas. Os mineiros, então, passaram a apoiar a candidatura de Getúlio Vargas, que era um gaúcho, assim como outros estados, Paraíba, Rio Grande do Sul, formando a Aliança Liberal, sendo forte oposição à situação. Na época das eleições, aconteciam no dia 1º de março, e nesse dia, no ano de 1930, Júlio Prestes venceu as eleições. Entretanto, Vargas e os demais membros que formavam a aliança não aceitaram o resultado das eleições, e para evitar que os paulistas continuassem como mandatatários do país, tramaram um golpe de Estado usando como motivo o assassinato de João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas. Bom, conforme planejado, o golpe aconteceu em outubro de 1930, tirando o presidente do poder e impedindo que o candidato vencedor, que foi Júlio Prestes, assumisse o cargo. Começava assim a Era Vargas, período que durou 15 anos, em que Getúlio esteve à frente do país em 3 períodos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. E isso eu vou cobrar na nossa prova do 4º bimestre. Bom, e durante a República Getulista, o presidente implantou políticas de modernização e criou novos ministérios, como do Trabalho, da Indústria e Comércio, da Educação e Saúde e também da Agricultura. Decretou, além disso, a Lei da Sindicalização, mantendo essa vinculação indireta dos sindicatos à presidência. Bom, e para evitar que as ideias comunistas divulgadas na Revolução de 1917 na União Soviética se alastrasse, Vargas fez o Ministério do Trabalho, seu grande triunfo, que regulamentou assim as leis trabalhistas, criou e consolidou essas leis, definiu a carga horária de trabalho, implementou a garantia às férias remuneradas, ao descanso no domingo, a licença maternidade, proibiu menores de 14 anos de serem empregados. Por ser bom negociador com diferentes segmentos da sociedade, chegou a ser chamado
Mãe dos ricos e pai dos pobres, mas as ações de Vargas não foram aceitas de forma pacífica, especialmente pelos paulistas que vinham perdendo assim o seu poder. Então planejaram uma rebelião armada que ficou conhecida como a Revolta Constitucionalista de 1932, cujo objetivo era defender os direitos constitucionais porque Vargas estava centralizando o poder e reduzindo a autonomia dos estados. Mas, como não conseguiram adesão de outros estados, foram cercados pelo governo de Vargas e se entregaram. Bom, mesmo saindo vitorioso, Vargas cria uma nova Constituição no final de seu mandato, que garantiu o voto secreto, o voto feminino, o ensino primário e inúmeras leis trabalhistas. Vargas foi eleito pela Assembleia Constituinte e deu continuidade ao seu governo, sendo iniciado o governo constitucional. Bom, durante esse período, dois lados opostos começaram a atuar no cenário político. A Aliança Nacional Liberal, a ANL, que deu início, de início apoiou Vargas, né, para tomar o poder nas mãos de Prestes, e a AIB, a Ação Integralista Brasileira. Os ideais da ANL começaram a representar a extrema esquerda, defendendo a reforma agrária, a revolução a favor do comunismo, a extinção do sistema imperialista e capitalista. Essas posições não correspondiam aos interesses de Vargas, que terminou por decretar sua ilegalidade, porque era contra o comunismo, especialmente depois da intentona, que era contra o comunismo, especialmente depois desse período, golpe articulado pelo casal Luiz Carlos Prestes e Olga Benário em 1935, mas acabou sendo sufocado pelo governo, com Prestes sendo preso e Olga, grávida, sendo deportada para a Alemanha e morta num campo de concentração nazista. Aliás, existe até um filme sobre Olga Benário. Já os ideais da A e B eram bem diferentes, representando a extrema-direita em defesa de maior intervenção do Estado na economia e a extensão dos direitos individuais, com vistas a centralizar o poder nas mãos de quem estivesse à frente do executivo. No entanto, a A e B, que representavam os segmentos tradicionais de direita, militares, cafeicultores, empresários, queria acabar de uma vez por todas com a ameaça comunista no Brasil e começa a convencer Vargas a intervir nas manifestações políticas dos comunistas, com medo de novas revoltas, especialmente dos trabalhadores reivindicando mais direitos. Depois de 3 anos com o Brasil numa situação política de expectativa pelo sucessor de Vargas, o então presidente nutria o desejo de continuar no poder por meio do cancelamento do pleito. E para isso foi realizada uma reunião da alta cúpula das Forças Armadas no país, na qual foi apresentado um documento chamado Plano Cohen. Supostamente, esse plano seria de autoria da Internacional Comunista para a tomada do poder, mas na verdade foram arquitetados, né, vários planos, né, e principalmente por membros da direita e redigido pelo capitão Olímpio Mourão Filho, a pedido do líder direitista Plínio Salgado. Por causa desse suposto documento, muito divulgado pela imprensa e criando o sentimento de anticomunismo na sociedade, Vargas acabou, né, através do Congresso, que decretasse o estado de guerra e, em seguida, aproveitou-se dos poderes que lhe foram atribuídos pelo Estado de sítio para dissolver o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas, criar um Tribunal de Segurança Nacional e centralizar e ampliar o poder, extinguindo assim a liberdade partidária e as organizações civis.
Bom, e através disso criou a DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, para controlar rádios e jornais com o intuito de promover a instalação de uma ditadura do Estado Novo no país. Por meio dos rádios, né? Das emissoras de rádios, Vargas acabou promovendo seu discurso populista e a ideia de um país soberano, ao mesmo tempo que criava o Departamento Administrativo de Serviço Público para fiscalizar os governos estaduais. Bom, no entanto, depois da derrota dos nazistas e fascistas na Segunda Guerra Mundial e das intensas pressões da sociedade pedindo a volta da democracia, além da anistia concedida aos condenados pelo Tribunal de Segurança Nacional, foi convocada uma nova Assembleia Constituinte, onde, ao mesmo tempo que o movimento queria o queremismo, que defendia a permanência de Getúlio no poder e o adiantamento das eleições, cresceu com o apoio da classe operária, dos sindicatos e dos comunistas, gerando grande reação dos militares e da oposição liberal que articulavam assim a deposição de Vargas. No mesmo ano, né, houve eleições livres e ele foi eleito senador. 6 anos mais tarde, em 1950, foi eleito presidente novamente por meio de voto popular. Nesse novo período em que esteve na presidência, a política de Vargas estava, assim, com uma tendência nacionalista e buscava conciliar o papel do governo, os desejos das necessidades das camadas populares e as demandas, né, da aceleração do crescimento na tentativa de se manter no poder.